Muito bom dia, pessoal. 11 horas 35 minutos, o Jornal da Câmara começando nessa terça-feira ao vivo. A gente vai falar hoje a respeito e principalmente, quase que unicamente, da atividade delegada, que foi aprovada por unanimidade em primeira discussão e ontem deu problema. A gente vai discutir tudo isso a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, Jornal da Câmara no ar, obrigado pela sua companhia, sua audiência diariamente aqui com a gente. Ronaldo Formigão está aqui, bom dia, vereador, tudo bem? Bom dia, Boni, bom dia a todos que estão nos assistindo, tudo bem, graças a Deus. Formigão, antes da gente começar a discutir essa atividade delegada dos policiais, eu sei que você está aí, já vou explicar de antemão. A atividade delegada não é um projeto municipal, a Câmara não está fazendo nada, não está mandando nem desmandando, apenas vai autorizar. Antes disso, pode pôr já aí no ponto, por favor, pode ligar aí para mim, a gente está tentando falar desde hoje de manhã com a Eliane Contarim, que é presidente dos sindicatos municipais, mas põe no ar para a gente mostrar que está ligando, pode pôr aqui no ar, põe aí, Veidson, libera o volume aí para mim escutar. A gente estamos tentando ligar para a Eliane Contarim, que é presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, porque agora há pouco a Val Cevalho, que é jornalista aqui da TV, entrou em contato com ela está no velório de uma prima dela, mas ela não colocou ninguém do sindicato, um vice-presidente ou algum representante do sindicato, para dar explicações. A única coisa que ela disse para a Val ao telefone é que o que ela queria, ela conseguiu, que era barrar a votação da atividade delegada. Estamos tentando ainda falar com ela. Põe aí para mim, por favor. Não estamos conseguindo. Tá certo, então obrigado. Tá na caixa postal o telefone dela. O Formigão vai explicar para a gente, mas tudo isso começou com uma entrevista que o prefeito municipal Oswaldo Franceschi deu ao jornalista José Henrique Teixeira, do Jornal Gente e da Rádio Jauense. A gente vai ouvir essa entrevista agora. Queria dizer que isso é um anseio muito grande da minha parte também. Junto com o vereador Ronaldo Formigão, nós já estamos. Essa é uma ideia que foi há mais de 2 anos atrás, para dizer a verdade. Particularmente, eu fui até o Coronel Camilo, na época, o comandante geral da Polícia Militar, e peguei todas as regras que existiam para a lei de atividade delegada. E essa lei é importantíssima, porque não é que nós vamos aproveitar para eles serem nossos seguranças, não, nós vamos aproveitá-los se nós tivermos a dotação orçamentária, é claro que foi uma lei de autorização só, nós vamos usá-los, já utilizá-los como fiscais, que é tão importante. Então, no período que nós vamos ver a possibilidade através de um orçamento da própria nossa prefeitura, e se nós tivermos essa condição, nós vamos contratá-los para eles continuar sendo fiscais, que é tão importante a Polícia Militar, que além de fazer toda a parte ostensiva, eles vão fazer os fiscais da cidade. Mas fiscais do quê? No trânsito, o quê? Geral? De toda a parte, de postura, de, vamos dizer... Antiálcool, lei? Isso, antiálcool, de drogas, olhar como é que estão os nossos logradouros, até mesmo locais que são utilizados para, vamos dizer, terrenos que são jogados entulhos, isso aí tudo vai ser, faz parte dessa lei de atividade delegada. Então não há, se eu falei, a questão da dotação orçamentária, não há um número de policiais que poderão ser utilizados, ainda não está definido isso? Não está mesmo, porque nós já temos um orçamento fechado do ano e nós temos que ver se existe a possibilidade de fazer remanejamento e esse remanejamento colocá-lo para, vamos dizer, a rúbrica orçamentária para que a gente possa contratá-los. Muito bem, então. Isso aí é o que disse o prefeito. Provavelmente, Formigão, foi a partir daí que tudo começou a dar problema. Então, ninguém melhor que você, que trouxe o projeto aqui para a Câmara, que na verdade não é um projeto que você criou, é uma coisa que já existe em vários municípios, para explicar melhor para a população. Explique para todos, Formigão. Bom, até um certo tempo atrás, o policial militar não podia fazer o bico. E a atividade delegada, vamos dizer assim, que é uma forma legal
do policial trabalhar na sua hora de folga, né, para o município. Então o Estado ele passou a permitir que o policial trabalhe na sua hora de folga de uma forma legal. Então ele autorizou a criação da atividade delegada. Foi feito com sucesso, implantado com sucesso na capital paulista, né, e já está vindo para o interior em várias cidades, Assis, Sorocaba, né, onde o município, tendo uma dificuldade como São Paulo teve, por exemplo, ele tinha lá na questão dos camelôs, né, dos estabelecimentos que funcionavam na clandestinidade na área central da cidade, foi instituída a atividade delegada, né, e com grande sucesso resolveu-se aquele problema daquele município de São Paulo. E é a mesma coisa é a que mesma seria coisa aqui. Que pode ser feita em nosso município. Resumindo bem simples, Boni, assim, o Estado entra com os meios. O que seriam os meios? O homem treinado, preparado, equipado com colete, farda, arma, viatura, tudo mantido pelo Estado. E o município, ele paga tão somente a hora trabalhada e bem, claro, respeitando sempre a folga do policial. Ele vai trabalhar lá na sua jornada de trabalho na Polícia Militar, ele vai ter um descanso garantido por lei, depois ele vai trabalhar uma jornada de, no máximo, 8 horas para o município, vai ter o seu descanso e depois vai voltar a trabalhar para o Estado. Certo, Formigão, aí ontem o sindicato quis vir aqui interferir. A gente está com a Alexandra no telefone, que é tesoureira do Sindicato dos Funcionários, e ela vai poder dar a posição do sindicato para a gente. Só aguardar? Deixar bem assim, eu acho que o sindicato está fazendo o seu papel, né, diante das informações que chegou para o sindicato, tem todo o direito, eu acho bacana que está correto, veio até a Câmara ontem, conversou com os vereadores, conversou comigo na hora da sessão, realmente, tentei explicar, argumentar, né, tanto que chegamos depois, durante a discussão, chegamos num consenso de que deveria retirar o projeto por uma sessão, né, transferindo para a próxima sessão, votação em segunda discussão do projeto, para que pudéssemos então esclarecer ao sindicato, a todas as pessoas envolvidas, a forma correta como vai ser implantada a atividade delegada. Vamos falar com a Alexandra então. Oi, Alexandra, bom dia, você está nos ouvindo? Bom dia. Bom dia. Alexandra, qual a posição do sindicato? Porque agora há pouco a gente falou com a Eliane, né, e ela disse que ela nem tinha conhecimento ainda, a única coisa que ela precisava é que a lei não fosse aprovada ontem. O que diz o sindicato a respeito disso, Alexandra? Exatamente. O que a gente está pedindo, a gente até pediu ontem para o Formigão, é que ele nos envie esse projeto para a gente tomar conhecimento. Porque o que a gente não quer é que o servidor seja prejudicado. Certo, então essa é a posição do sindicato. O sindicato não tem o conhecimento da lei, mas acha que o servidor vai ser prejudicado, é isso? Sim. Tá certo, então, Alexandra, muito obrigado, então, pelo seu posicionamento, por ter nos atendido, né? Afinal de contas, a Eliane tá lá no velório da prima. Obrigado, então, e continue acompanhando o jornal para poder ter os esclarecimentos que o vereador vai fazer a partir de agora. Muito obrigado, Alexandra. A gente está aguardando. Obrigada. Eu gostaria de deixar bem claro, Boni, para o sindicato e para todos os servidores, que a atividade delegada em momento algum vem para prejudicar o servidor, né, para demitir um servidor. Até porque o policial, ele vai trabalhar no setor de segurança, vai trabalhar com viatura, né, com equipamento que o Estado lhe dá, né, em algumas atividades inerentes ao município, como por exemplo, nós temos em nossa cidade a questão de estabelecimentos comerciais em situação irregular. Nós temos no final de semana na nossa cidade, se você observar, passa na Major Prado, no sábado, na hora do pico do comércio, você vê a situação das nossas calçadas ali, né, com um monte de pessoal ali trabalhando na clandestinidade. Tem o pessoal que está regularizado, é verdade, mas tem aqueles que estão na clandestinidade. O policial poderá atuar nessa questão da fiscalização aos estabelecimentos comerciais, né, da mesma forma, ele vai estar ali de uma forma ostensiva, preventiva, fardado,
contribuindo dentro daquilo que é a sua função, né, segurança pública. E outra, fica até bem claro isso em relação a não tirar o trabalho de ninguém, mesmo porque, e isso precisa ficar bem claro, o policial militar vai continuar sendo policial militar. Ele vai exercer a função dele, no trabalho dele, né, junto ao Estado, e aí, digamos assim, popularmente eu poderia dizer que vai regularizar o bico. Com certeza. Porque a gente sabe que tem muito policial, que as empresas preferem ter o policial porque ele já tem. Atenção para aos pontos positivos isso. O policial militar já tem o treinamento, a preparação, a qualificação para lidar com esse tipo de coisa. Entendeu? Ou seja, a prefeitura, estão falando aí, vai tirar lugar de funcionário concursado ou não. Não vai primeiro, porque a prefeitura não qualifica ninguém, não dá condição de trabalho, desse tipo de trabalho, para ninguém. Por mais que o prefeito tenha falado da fiscalização anti-álcool, drogas e tudo mais, isso, ao meu ver, é um trabalho certo e específico para policial, porque o policial tem a preparação, o treinamento, sabe aonde, como lidar com esse tipo de situação. Aí, numa dessas que eu sou, sem emitir opinião, mas você pega assim, como você vai colocar um senhor de 60 e poucos anos, que já tem toda aquela, não tem aquela lida de uma pessoa, de um policial militar, digamos assim, para correr atrás de bandido, por exemplo. Tem como. Eu atuei 18 anos na Polícia Militar. Vamos citar um exemplo. Hoje, se o policial militar chegar num estabelecimento que encontre lá um equipamento de caça-níquel, ele não tem o poder de chegar lá e fechar o estabelecimento. A partir de uma atividade delegada, ele vai passar a ter essa autoridade, a poder fazer isso daí. Então, isso é muito importante para a nossa cidade, vai contribuir muito para a segurança da nossa população. Se o discurso estivesse sendo voltado assim, olha, o governo tem que aumentar o salário do policial, e tem mesmo, né? Nós estamos com isso daí fazendo com que o governo deixe de contratar policiais, né? Então talvez, e realmente faz sentido isso daí, que o governo ele está utilizando, ele está contratando, permitindo isso daí, né? De uma certa forma ele está colocando mais policial na rua. São Paulo tem 3.500 policiais a mais na rua hoje na cidade delegada, né? Eu acredito que é uma forma que ele encontrou para essa grande defasagem de efetivo. E realmente um paliativo que está dando resultado. É isso que eu ia falar. Querendo ou não, funciona. Isso que é importante. Funciona. Funciona porque os números mostram. Você vê lá, São Paulo diminuiu todos os índices de criminalidade. Todos os índices foram diminuídos. Principalmente onde foi instituída a atividade delegada, né, os índices de criminalidade chegam de 70% a 80% na redução. Isso é muito importante realmente para uma cidade como a nossa, que nós vamos utilizar o policial, é claro, vai depender do executivo, que são duas partes distintas do projeto. A primeira parte é legislativa, que é você ou o prefeito mandar para a Câmara o projeto, a Câmara aprovar, ou a Câmara, através do projeto autorizativo, autorizar o prefeito, depois ele ir para a segunda parte, que é a assinatura do termo do convênio, onde vai especificar aquilo que o município está necessitando na área de segurança, né, para que o policial venha atuar nesse setor, como fez em São Paulo. Estava precisando lá na área central, a questão dos camelôs, tudo, o município celebrou o convênio com o Estado para aquela finalidade. Em nossa cidade nós podemos celebrar o convênio para determinadas atividades, como por exemplo a questão da nossa área central, os estabelecimentos comerciais, a própria lei do PSIL. A própria lei do PSIL, criada pela nossa Câmara, né, do vereador Zanato e do Cacai, ela pode ser utilizada pela atividade delegada para estar verificando tudo isso daí, né, e proporcionando o sossego, a tranquilidade. Se você pegar as estatísticas da Polícia Militar hoje, muitas ocorrências mesmo, muita solicitação feita na Polícia Militar hoje, é a questão da perturbação do sossego, a lei do PSIL. E temos a lei na nossa cidade não é aplicada. Várias leis aqui sim, ou não são aplicadas. Eu tenho certeza, convicção de que um plano de trabalho bem elaborado, né, com a contratação dos policiais, né, de forma dentro daquilo que é a sua finalidade, ou seja, o Estado fornecendo os meios e o município pagando tão somente a hora do policial, pode realmente contribuir muito com a segurança da cidade. Por isso é um projeto que eu defendo desde o começo do meu mandato.
Tá, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo em casa, principalmente aos funcionários públicos, o seguinte: esse projeto autorizativo não vai tirar o emprego de ninguém. A única coisa que ele pode vir a fazer, pode ser que não faça, mas a intenção dele é melhorar a segurança da população. Só, mais nada. Não vai tirar emprego de ninguém, não vai prejudicar ninguém, não vai fazer salário de ninguém abaixar, não vai fazer nada. Ele só vai... A única coisa que esse projeto pode fazer é melhorar com a segurança da cidade. É diminuir o número de pessoas vendendo droga na esquina da sua casa, é diminuir o número de pessoas... bandidinhos na porta da escola do seu filho. É só isso que pode acontecer. Outra coisa não vai acontecer. Porque nós vamos ter mais policiais na rua. E o policial, ele estando fardado ali, tudo aquilo que ele deparar, ele vai estar agindo. E a presença do policial fardado nas ruas e na cidade, ele inibe a criminalidade. Sem dúvida. Então, eu acho que é algo realmente muito positivo, né? Ontem foi comentada a questão de estar empregando como motorista do SAMU. Eu ainda não, da minha parte, eu não comentei isso, né, e não vejo essa possibilidade dentro da atividade delegada. Você pode sim utilizar o bombeiro na atividade delegada, mas de que forma? Como eu disse, o Estado fornece os meios, viatura, né, então ele só pode trabalhar no seu meio. Eu entendo assim. Você pode utilizar o bombeiro para montar uma segunda guarnição, né, de apoio, por exemplo, de um resgate. Para ter mais, nós temos uma guarnição de resgate na cidade. Podemos ter duas através da atividade delegada. Ou até mesmo do próprio convênio que tem do Fumabol, né? Então, essa forma eu vejo. Dessa forma, então, que fiquem tranquilos os motoristas do SAMU, que eu não vejo essa possibilidade de você pegar o policial, colocar ele fardado para dirigir uma viatura do SAMU. Até porque, Boni, é questão de segurança do próprio policial. Sim. Veja, muitas vezes uma viatura do SAMU vai chegar num local de crime que, você sabe, é diferente chegar lá uma equipe de SAMU e chegar um policial. Claro. Ninguém vai enfrentar alguém do SAMU que está socorrendo. Exatamente. De repente um policial chega ali armado e fardado nessa situação, por isso que realmente ele vai atuar no seu meio com todos os recursos de segurança. Tá certo. Então isso que... O pessoal do SAMU fica tranquilo. Formigão, vamos dar uma olhada no que disse o Paulo Gambarini ontem. Ele estava aparteando o Tito Coló. Vamos ver, que eu acho que foi bem pertinente ao que a gente está falando. Vamos ver. Todos são favoráveis a essa atividade delegada em nossa cidade. Mas para a aprovação desse projeto, em segunda votação, para que ele se torne uma lei, há necessidade de uma emenda elaborada pelo Departamento Jurídico da Casa, para que possamos votar conscientemente, sem prejuízo aos funcionários públicos municipais. Perfeitamente. Eu devia até ter colocado isso aí, antes até do Formigão explicar, porque esse questionamento do Paulo Gambarini já foi respondido pelo Formigão. Não só do SAMU, mas assim, que fique claro que ninguém vai perder o emprego não, gente. É só para acrescentar. Deixa eu esclarecer mais uma coisa que o Paulo falou da emenda. Nós estamos, esse projeto de minha autoria, né, da Câmara, ele autoriza o município a celebrar o convênio da atividade delegada. A atividade delegada já existe, né? Então nós não estamos criando a atividade delegada, nós estamos autorizando o município a celebrar um convênio. Neste convênio tem lá o termo de trabalho, um plano de ação de trabalho, e tem todas as normas e as diretrizes da própria Polícia Militar, que vai regulamentar tudo isso. Então, eu no meu entendimento, acho que não há necessidade de uma emenda, mas se tiver, se for para que os colegas vereadores fiquem mais seguros, mais tranquilos para votar, os próprios funcionalismo também, a gente pode estar acatando a sugestão do Paulo e dos demais vereadores, né, nesse sentido, e colocar emenda, vedando tal atividade, não tem problema nenhum. Acho que cabe também. Tá certo, Formigão. Espero que as perguntas estejam respondidas. Caso você, em casa, você servidor municipal, público municipal ou não, tenha dúvidas, nosso e-mail está à disposição, que é o tvcâmara@câmarajaú.sp.gov.br. Se for preciso, o Formigão volta aqui no Jornal da Câmara para responder mais dúvidas da população, não é isso, vereador? O policial vai atuar estritamente na função de segurança pública.
não vai tirar o emprego do motorista, do caminhão, do Ceprom, não vai tirar o emprego do motorista da ambulância. Nem do apresentador de jornal, né? Muito menos. Não. Então fique tranquilo realmente que não é essa a finalidade, né? O projeto é um projeto muito bom, que vem somar com a segurança da cidade. Por exemplo, pode utilizar o policial num vídeo monitoramento, por exemplo, que nós defendemos muito, e eu acredito que em breve a nossa cidade deva realmente contratar, implantar o vídeo monitoramento, ou neste ano, ou no ano que vem, né, que realmente é algo importante para a nossa segurança. E você pode utilizar o policial para estar ali vendo as imagens do vídeo monitoramento. Porque o policial é uma pessoa treinada, preparada, ele vai ver uma cena, um certo movimento pela câmera, ele vai saber detectar se está ocorrendo um crime ou não. Ao passo que outros, porque ele é treinado para isso. Ele é treinado. Ele vai ver um veículo, ele vai, opa, o que esse veículo está fazendo? Ele é treinado para isso. Né? Ao passo que um cidadão comum, às vezes, não teria condições de estar fazendo isso. Então, você utiliza o homem, né, treinado e capacitado para atuar na segurança pública. Certo. Obrigado, então. Eu que agradeço, à disposição sempre. E o Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar mais um pouquinho da sessão e vamos falar com o Tito Coló, que está em São Paulo, tentando resolver o problema do Teresa Perlatti. Um instante só. É sempre hora de receber bem o agente de saúde. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. Mãe, como que se escreve hipertensão? É com H, filho. Como se pega? Hipertensão não pega, Zé. Ela aparece principalmente quando a gente não se cuida. Por isso é importante se alimentar bem. Diminuir o sal, caminhar. Ah, mas isso é fácil. Difícil é escrever. Como é mesmo, mãe? Tenha uma vida saudável e previna-se contra a hipertensão. Diminua o sal, mantenha uma alimentação equilibrada. Meça sempre sua pressão, passeie ao ar livre e dê um chega pra lá no estresse. Viver bem é viver com saúde. Correr só se for pro abraço. Beber só se for cultura. Avançar só se for na idade. Dirija com um único sentido: viver. Pegue a estrada com consciência. O governo federal está melhorando as nossas estradas, investindo hoje por mês o que era investido por ano em 2004. Faça sua parte. Dirija com responsabilidade. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou pro hospital, ué. Que hospital, dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa. É a saúde mais perto de você. Faça alguém feliz. Doe leite. Participe da campanha solidária promovida pelos alunos do primeiro ano da Fundação Educacional Dr. Raul Bawabe. Faça alguém feliz. Entregue sua doação na Secretaria da Fundação Educacional, na Rua Tenente Navarro 642, no centro de Jaú, até o dia 31 de maio. Participe. Para você é leite. Para a criança é vida. Meio-dia, Jornal da Câmara de volta. Vamos, enquanto a gente está tentando falar com o Tito Coló, deixa eu falar uma coisa em relação à sessão, que a gente foi cobrado em relação a... Ontem aconteceu digamos, um protesto, um apoio ao vereador José Segura ontem. Por que a TV Câmara não mostrava? Ligaram, inclusive, aqui. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que todas as manifestações que aconteceram aqui na Câmara, a favor ou contra um ou outro vereador, ou a todos os vereadores contra ou a favor, a TV Câmara durante a sessão não mostra, porque a TV Câmara, o trabalho da TV Câmara durante a sessão é mostrar as atividades dos vereadores, ponto. Só isso.
O que acontece no plenário, manifestação positiva ou negativa, fica a cargo da população. A gente não mostrou ontem, como não vai mostrar a próxima, e como não vai mostrar, porque senão perde o foco, que é o que os vereadores estão discutindo, que muda o destino da cidade, político principalmente, da cidade. Então, para ficar bem claro isso, não é nada contra um ou outro vereador, a gente não mostra, a gente tem imagens disso, para se caso precise, a gente tem imagens. Mas durante a transmissão da sessão, o que é mostrado é o trabalho dos vereadores. Não só durante a sessão, como também ao longo da semana. A gente vai continuar acompanhando o trabalho dos vereadores e, inclusive, agora vamos falar por telefone com o vereador Tito Coló, que está em São Paulo, junto com a diretoria do Hospital Teresa Perlatti. O vereador Tito vai lá se juntar ao deputado Massafera e vai na Secretaria da Saúde ou já está lá. É isso que a gente vai saber. Bom dia, boa tarde, Tito. Boa tarde, Boni. É um prazer estar falando com vocês aí, entendeu? Acabou a reunião nesse momento, a reunião começou em ponto às 9 horas e foi uma reunião maravilhosa, onde esteve presente a diretoria aqui da Secretaria da Saúde de São Paulo, a Doroti, mais o pessoal do Perlatti, o doutor Capeloto, e foi realmente uma coisa produtiva, em que nossa cidade, acho que mais uma vez, encontrou saída para mais um problema grave que estava aí assolando, né, o nosso Hospital Teresa Perlatti, uma coisa tão querida por nós. Tito, o que você pode dizer para a gente já de concreto dessa reunião? Foi exposto a situação que o hospital se encontra e também a Secretaria da Saúde não ter hoje convênios com o tipo de serviço prestado pelo Perlatti. Alguma coisa vai mudar? Olha, veja bem, Boni, para mim é um prazer muito grande cada vez que eu entro numa coisa diferente como foi agora no Perlatti, né? E tivemos aqui a reunião com o professor Sérgio Tamay, que é o que coordena todos os projetos no estado de São Paulo dos hospitais psíquicos que existem. E realmente o homem está no lugar certo. Ele entende daquilo que fala, entende do riscado, é uma pessoa extremamente profissional e tem a solução realmente para os problemas vividos, não só para o Hospital de Jaú, como para todos os hospitais que lidam com esse tipo de problema no estado de São Paulo, né? E eu fiquei assim, praticamente encantado com a reunião, de ver tanto entendimento dentro de uma pessoa só. E o professor é uma pessoa que ele vive o problema dia a dia, é um psiquiatra, é um professor renomado da Universidade Federal e entende daquilo que está falando. E o mais importante foi que o Dr. Paulo, a própria Doroti, a outra diretora do Perlatti que também esteve aqui, a assessora do Dr. Paulo, como também a assessora do Dr. Tamay. E parece que a solução foi encontrada na defasagem que é pago do SUS para com o hospital. Parece que também encontrou-se a solução a respeito dos projetos do drogadito, dos drogados, do pessoal que tem problema psíquico realmente, entendeu? Então, é uma coisa que me deixou muito satisfeito. Agora só está faltando entregar o projeto aqui na Secretaria de Estado da Saúde para que tudo venha a ser solucionado, inclusive a defasagem financeira que vai ser corrigida. Tito, então para encerrar, podemos dizer que foi encontrada, vocês chegaram até aquela luz que existia no final do túnel? É aquilo que eu falo sempre, Boni, eu gosto muito de pegar as coisas que praticamente estão difíceis de ser conquistadas, né? Eu costumo vir muito a São Paulo e pedir. A única coisa que eles podem falar para a gente é não, né? Mas se encontramos pessoas aqui sensíveis ao problema, encontramos pessoas que vivem o problema psíquico do Brasil. E com isso tudo, quem ganhou foi a nossa cidade, porque corria o risco realmente do Hospital Teresa Perlatti vir fechar suas portas, você entendeu? Então, para mim foi mais um ganho muito grande no meu currículo, para mim foi uma coisa mais prazerosa do que nunca, porque o Perlatti, você sabe, é dirigido por pessoas extremamente competentes, pessoas sérias, que lutam para tentar manter aquele hospital em pé sempre. Então, eu acho que o problema está sendo sanado e por pessoas habilitadas a isso. Isso que é o mais importante. Não são políticos que estão empregados para fazer esse tipo de resolução, mas sim pessoas
do ramo que estão no lugar certo. É isso que eu sempre batalho e eu vi aqui em São Paulo hoje, tá? E agora, as informações maiores, quem poderá dar também é a Dorothy da DRS, é o próprio Dr. Paulo Capeloto, que saíram muito satisfeitos e muito felizes da reunião. Tá certo, Tito. A gente vai falar nas próximas edições do jornal com eles. Mas a você, Tito, muito obrigado por ter nos atendido. O Tito Coloc está aí em São Paulo, ainda acabou agora, então, portanto, a reunião que ele teve na Secretaria Estadual da Saúde. Obrigado, Tito, por ter nos atendido e parabéns por mais essa conquista, viu? Rony, um grande abraço a você, todo o pessoal da TV Câmara. E agora já estamos chegando na porta da Secretaria de Esporte de São Paulo, onde eu quero pleitear alguma coisa. Tá certo, então. Obrigado, Tito. Boa sorte aí nos seus compromissos e um bom retorno para você. O Jornal da Câmara continua, ou melhor, continua. A gente vai dar tempo ainda da gente ver, só para não terminar por aqui o assunto, eu vou ficar devendo, para não ficar devendo, vamos ver o que o Cacai falou a respeito da atividade delegada. Vamos ver. Eu acho que está se criando, primeiro, uma discussão é necessária, mas a forma como ela está sendo proposta me parece um equívoco. Porque tanto o vereador Formigão, tenho certeza, quanto os outros vereadores, têm por princípio que a lei delegada é bem-vinda e importante. Então, o que nós manifestamos na semana passada, que, por princípio, a Câmara entende que a atividade delegada, embora eu seja um crítico do ponto de vista de não ter feito a Guarda Municipal, etc., mas que a atividade delegada vem em boa hora e pode nos ajudar. Ponto. Esse é um assunto. Então, se todos nós temos o mesmo entendimento de que a atividade delegada pode ser um bom projeto, é necessário, nós temos que identificar onde é que está a discórdia. E a discórdia está no seguinte: o projeto, da forma como está, não há dúvida, é óbvio que da forma como está, o prefeito pode estabelecer no convênio quaisquer funções. O prefeito pode estabelecer no convênio a função de vigilância, a função de motorista de ambulância, qualquer coisa. Tudo bem. O projeto é amplo e dá ao prefeito a prerrogativa de decidir, junto com a Polícia Militar, os termos do convênio. É isso. O que eu sugiro como um encaminhamento, talvez, mais saudável, como se para a gente não jogar a criança com a água do banho, quer dizer, para a gente não prejudicar um projeto que pode ser interessante por conta de uma divergência pontual, eu perguntei ao vereador Formigão se ele teria como conseguir uma cópia de um convênio que alguma cidade fez, para a gente ver como é feito o convênio. Por exemplo, digamos que no convênio esteja lá, parágrafo 1º, são atribuições da Polícia Militar do Estado de São Paulo em relação à cidade X. A, policiamento ostensivo nos bairros. B, vigilância na porta das escolas. C, dirigir ambulâncias e... Vamos ver como é que faz o convênio. E a partir disso, os vereadores que quiserem propor como emenda, por exemplo, olha, eu vi o tipo do convênio, eu não quero que tenha motorista do SAMU, por exemplo. Então eu proponho uma emenda, exceto neste item, exceto o motorista do SAMU. A Câmara pode dizer o que ela autoriza. Olha, eu autorizo isso, isso e isso. Não, motorista aqui eu não autorizo, esse tipo de trabalho não autorizo. É possível? É possível. Baseado em quê? No próprio convênio. Senão a gente vai ficar discutindo aqui sem saber. Por exemplo, se o convênio também for genérico, vereador Ademar, se o convênio que o Estado faz com as prefeituras também for nos mesmos termos, qualquer atividade, então, colocando, não colocando emenda num projeto de autorização, o convênio vai ser genérico. Agora, se nós olharmos o convênio, vereador Zanato, e olhando o convênio, percebermos que é possível elencar o que a cidade quer, dos vários serviços possíveis, das várias funções,
Nós podemos elencar do que a gente quer e o que a gente não quer? Se for possível, dá para fazer um projeto nesses termos. Então, eu acho o seguinte, a minha recomendação, minha sugestão ao autor do projeto é, para que a gente garanta a atividade delegada que nos parece necessária, mas também garanta a oportunidade de se discutir com mais profundidade essa questão de o que nós autorizamos e o que nós não autorizamos, a minha sugestão é que Vossa Excelência, por uma semana, adiasse por uma semana, pedisse para que fosse adiado por uma semana a votação, e nessa uma semana, os vereadores que têm sugestões de emendas, façam as emendas. E vamos apresentar e vamos discutir as emendas. E, se não tiver emenda, ou se não couberem as emendas, e aí discute, olha, não dá para ter emenda, vai ter que votar assim mesmo. E aí é outro debate. Então, a minha sugestão é que Vossa Excelência tenha, eu sei que Vossa Excelência é um sujeito de bom senso, o projeto é importante, necessário, para a gente preservar o projeto, a minha sugestão é que retire por uma semana, e os vereadores que têm a tese de que não querem, por exemplo, que o ponto crucial, me parece, vereador Tito Coló, me parece que um dos pontos simbólicos é o tal do motorista do SAMU. Então, se pudermos colocar, não autorizamos motorista do SAMU, ótimo, coloque no projeto. Mas vamos ver se isso é possível. Então, a minha recomendação é essa. Acho que a gente chegaria de uma forma consciente, não perderia o projeto e também não descontentaria nem os servidores públicos, nem a Câmara. Para a gente terminar o assunto da atividade delegada, vamos acompanhar um trechinho, uma parte também do Fernando Frederico falando sobre isso. Eu quero só abrir um parênteses nessa discussão para desmistificar um fato aí, algo que está pairando no ar. A questão, a ideia dessa norma, a ideia dessa lei, eu também, as mesmas pessoas que conversaram com você, conversaram comigo também, e eu expliquei isso para elas, fiquei de confirmar apenas as datas, e confirmei. A ideia dessa norma, ela vem desde 2009. Então, o que eu quero desmistificar aqui, e tem documentos na casa que demonstram isso, indicações, requerimentos do próprio vereador Ronaldo Formigão, e a lei mesmo é de maio de 2011, não é de agora. O que eu quero desmistificar? Esta lei não veio direcionada, não estão utilizando o vereador Ronaldo Formigão por conta de um fato específico. Isso eu quero deixar claro aqui, e eu sou testemunha disso. Então, essa lei não surgiu para, sei lá, solucionar essa celeuma do SAMU, esse problema do SAMU, não surgiu para isso. Ela surgiu antes, muito antes, entendeu? Ela vem ela tem uma fonte de conversas, de reuniões, junto ao capitão Pistori, inclusive, entendeu? Então, não é um negócio que surgiu do dia para a noite para cobrir um buraco, não é isso, não. Eu quis registrar essa minha, não é nem opinião, esse meu testemunho, porque dá a impressão que isso veio para solucionar outra coisa, não é o caso. Muito bem, por hoje eu acho que encerramos o assunto da atividade delegada. Vale lembrar que o sindicato não tem conhecimento da lei. Eliane só queria que não fosse votada a lei. O Formigão explicou, deixou claro que ninguém vai perder o emprego. Aí, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando na polícia, eu ia pedir para o pessoal em casa que anda recebendo ligação desses falsos sequestros, ligue para a polícia, ligue para o 90, dá uma corridinha no distrito policial, faça um boletim de ocorrência, mas liga para a polícia, para não ter problemas futuros, porque no nervoso a pessoa acaba dando informações que não deveria, tipo horário que está sozinho em casa, horário que vai no banco, horário que o marido chega, e isso pode dar problemas futuros. E aí eu vou encerrar aqui, para mudar agora é mudar de assunto de vez mesmo, é a opinião do dia para encerrar o jornal. Como existem pessoas ingratas no mundo, isso acaba com a vida e com o coração de qualquer ser humano. Ô, gente, vamos parar de ser ingrato na vida, né? E essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar ao vivo amanhã 11h30. Tem reprise agora. Agora entra a sessão? Entra? Não? Sessão à tarde? Pode ser. A sessão 5? Bom, a sessão vai entrar no ar à tarde e depois da reprise do jornal também. Desculpa a falta de comunicação. Então vamos fazer o seguinte, a TV agora vai para a Lesp,
né? Então vamos resolver tudo agora em casa aqui, ó. Seguinte, agora a gente vai para a Lesp, o jornal volta às 7h30 da noite, a reprise do jornal, e na sequência da reprise do jornal tem a reprise da sessão de ontem, tá bom? Obrigado pela companhia, a gente volta a se encontrar amanhã então ao vivo. Tchau, boa tarde.